Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para cada um de vocês o que a loucura do dízimo pode fazer com a mente de um homem. A loucura do dízimo chega ao ponto de corromper a pessoa. E esse corrompimento causado pelo dízimo está levando muitas pessoas a se afastarem da verdade. Porque quando alguém lê aquele texto de Malaquias 3:10, que fala a respeito do dízimo, essa pessoa hoje, no século XXI, pega esse texto e quer jogar sobre a igreja que está na nova aliança. Isso é ultrajar o Espírito da graça. É loucura mesmo. Chegou a esse ponto. Então, tanto você como eu não podemos deixar a nossa consciência ser pervertida a esse ponto. Ao ponto de termos essa obsessão pelo dízimo, que hoje em todas as denominações evangélicas do Brasil está presente. Sem exceção alguma. Porque a loucura do dízimo tomou conta dos pastores, bispos e apóstolos. Então, esse homem que vocês estão vendo aqui, ele vai falar algo muito grave e sério. O que ele vai falar é a expressão máxima dessa loucura do dízimo. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem esse absurdo. E eu quero dar créditos aqui ao canal Máscara da Verdade, como vocês podem ver aqui, Então esse vídeo que eu vou mostrar aqui é desse canal. Então eu achei esse vídeo aqui e fiquei indignado. Fiquei revoltado, porque esse homem aqui, que possivelmente é o pastor de uma dessas denominações que existem por aí, ele está falando uma loucura, porque a mente dele, a consciência dele, já foi contaminada por essa loucura do dízimo. Então, prestem bem atenção no que ele vai dizer aqui agora. Eu vou soltar o vídeo aqui, é rapidinho, olha só. Preste atenção no que ele vai dizer. Por que me roubais, não é porque me furtais? É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Vocês ouviram essa loucura que esse homem disse? Vou até voltar aqui um pouco. Vocês ouviram essa loucura que esse homem disse? Ele chega ao ponto de condicionar a sua salvação e a minha salvação a entregar dízimos. Tem cabimento isso? Não. Por que não tem cabimento? Porque isso é uma loucura. A mente e a consciência desse homem, que possivelmente é um pastor, está corrompida, está envenenada, está contaminada pelo dízimo. Infelizmente, esse homem chegou a esse ponto, pessoal. Então, ele chega a falar ali sobre seriedade. Quem está em Cristo tem que servir a Cristo com seriedade. E servir a Cristo com seriedade não pode dar a você a oportunidade de falar que se alguém não der o dízimo, vai para o inferno. Ou seja, quem não der o dízimo não vai ser salvo, vai ser condenado. Isso é uma loucura, pessoal.
É gravíssimo o que esse homem está falando aqui. Talvez você não tenha percebido ou não tenha se dado conta disso ainda. Mas agora é hora de cair na real, cair em si. Porque a sua salvação e a minha salvação é pela graça. É um dom de Deus. Não vem de nós. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por dízimos, não, pessoal. É pela graça, é pelo favor imerecido de Deus para você e para mim. Então, ninguém pode condicionar a salvação ao dízimo. Ninguém pode dizer, em tempo algum, essa loucura de que alguém vai para o inferno porque não dá o dízimo. Isso é terrível. Então, esse homem aqui, ele está totalmente pervertido pelo dízimo. Vou até mostrar aqui de novo o vídeo. Novamente. Preste atenção de novo. Deus disse assim, por que me roubais, não é porque me furtais? É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Pessoal, gente, isso é um absurdo isso aí, pessoal. Não tem cabimento algum, infelizmente, esse homem está corrompido mesmo. Ele está apegado a esse dízimo maldito, que é algo que não é para você nem para mim, que estamos em Cristo hoje. Então, nós devemos acordar, nós devemos fugir disso aí, escapar, sair fora desses homens pervertidos que estão movidos por essa loucura, falando esses absurdos aí que vocês ouviram. Então, isso é para indignar mesmo. E ele ainda fala sobre Deus no meio disso aí. Como se Deus precisasse de dízimo algum. Meus irmãos, a coisa é séria demais. Não dá para ficar calado e aceitar esse tipo de coisa. Você vê ali aqueles irmãos para quais eles estão falando, a expressão deles, ouvindo esse pastor falar ali que quem não der o dízimo vai para o inferno. O que ele coloca na mente daquelas pessoas? Medo, culpa, terror psicológico. Tudo com o objetivo de que aquelas pessoas para as quais ele está falando ali, elas possam continuar mensalmente a contribuir com dízimos, dando 10% do salário que elas ganham nos seus empregos para sustentar esse homem pervertido aqui, que fala essa asneira, que fala essa idiotice, esse raciocínio falaz, essa mentira, essa sofisma, vem de uma mente pervertida como ele está. E, infelizmente, hoje, ele é apenas um entre tantos e tantos outros pastores, bispos e apóstolos que falam a mesma coisa. Isso é uma loucura. Então, ninguém pode condicionar a sua salvação ao dízimo ou a coisa alguma. Eu vou ler um texto aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo... Deixa eu ver aqui, se não me engano é 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Está escrito assim, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha aí, é o mesmo sentido. Só que esse homem aqui,
Ele está falando sobre o dízimo. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ou seja, se você não der o dízimo, você não vai ser salvo e pronto, acabou. É isso que ele está falando para essas pessoas ali. Foi o mesmo que esses indivíduos aqui falaram, olha, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Eles ensinavam isso. Só que esse ensinamento que eles estavam ensinando ali para a Judéia era um ensinamento errado. Assim como esse homem, esse pastor aqui, que vocês viram, ele está ensinando coisa errada também. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, esses indivíduos aqui estavam condicionando a salvação dos irmãos ao costume de Moisés, a circuncisão. A circuncisão pode salvar alguém? A circuncisão é superior à graça pela qual nós somos salvos? A circuncisão é mais importante ou está acima do próprio Senhor Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador? É claro que não. Então, vou continuar lendo aqui, agora no versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5 agora. Está escrito assim, ó. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Mais uma vez aqui, o mesmo erro sendo dito de outra forma. Sempre com o objetivo de que aqueles que foram salvos por Cristo possam ter em suas mentes que é necessário circuncidar, é necessário que essas pessoas se circuncisem, sejam circuncidadas. E é necessário que, para essas pessoas, é preciso que se determine para elas que elas possam observar a lei de Moisés. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, nós que sabemos que ele diz está consumado, nós que nos convertemos e nós que nos arrependemos e nos convertemos a Cristo Jesus, nós não podemos mais, ninguém pode mais fazer com que nós possamos nos circuncidar ou determinar para nós que possamos seguir a lei de Moisés. Não, isso não é certo. E não é certo também que ninguém pode determinar para você que tenhamos que entregar dízimos de dinheiro para essas denominações, que estão aí, enganando as pessoas, dizendo para elas claramente, em alto e bom som, ameaçando elas de que elas vão para o inferno se não derem o dízimo. Pessoal, você acha isso certo? Você acha que isso é algo sensato de se dizer? É algo sábio, prudente? Alguém dizer tal coisa hoje? Não, não é. É um absurdo. É uma mentira. É um engano. É assim que as pessoas são ameaçadas. Porque isso é uma ameaça. É uma ameaça gravíssima contra essas pessoas. Essas pessoas que estavam ali ouvindo esse pastor falar, essas pessoas, como é que eu posso dizer? Esse pastor está enganando essas pessoas, a boa fé dessas pessoas. Ele está enganando a boa fé dessas pessoas. Ele está fazendo com que essas pessoas sejam os contribuintes financeiros do templo onde ele está ali. Essa é a realidade. Então, a massa de manobra é feita com essa ameaça. Essas pessoas que estavam ouvindo ele falar ali, elas ficaram aterrorizadas com isso. É
o medo psicológico tomando conta. Elas vão sair dali, ou melhor, elas já saíram dali. Quando elas saírem dali, elas ficam com essa pressão psicológica em suas cabeças, em sua mente. É assim que se escraviza essas pessoas. Então, é um erro fatal isso, pessoal. Não dá para aceitar. Não dá mesmo. Esse pastor está totalmente corrompido pelo dízimo. Para ele, o dízimo significa tudo. Está acima até da própria graça de Deus pela qual nós somos salvos. Porque para ele, em sua mente deturpada, ele disse claramente que quem não der o dízimo ali na denominação onde ele está, vai para o inferno. Será que eu tenho que aplaudir esse tipo de atitude? Será que eu tenho que dizer amém para isso? Será que eu tenho que comemorar, dizer aleluia? E será que é isso? É essa atitude que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que me sujeitar a essa pressão psicológica para entregar dízimos ali só porque um pastor pervertido está dizendo para mim que eu vou para o inferno porque não dou o dízimo? É assim que é? É assim que está escrito? Mostra um texto das Escrituras falando onde está escrito isso. Mostra, abre aqui as Escrituras. Ele tem que abrir as Escrituras ali e mostrar. Ele não tem que falar. Ele não tem que falar, ele tem que ler. Ele tem que ler textos aqui das Escrituras para dizer, para apoiar o que ele está dizendo, segundo o que está escrito. Mas ele não falou isso, de acordo com as Escrituras. Não. Ele inventou ali um jeito de prender essas pessoas nesse papo aí que ele está dizendo. Isso é um absurdo, pessoal. É mentira mesmo. É mentira, é engano. É preciso sair disso aí, cair fora, escapar. Fuja desses homens pervertidos que só pensam em lucro financeiro. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro e o lucro deles vem através do dízimo. Tem denominações aqui no Brasil que já estão há mais de 200 anos recolhendo dízimos mensalmente. Quanto tempo as pessoas já passaram, ou as pessoas estão sob esse jugo de escravidão de homens como esse e muitos outros por aí. Então, é algo de ficar indignado mesmo com esse tipo de atitude. Eu estou aqui falando isso porque estou revoltado com esse tipo de coisa. Porque são meus irmãos que estão ali na mão desse homem. Sendo massa de manobra desse homem aí, que infelizmente está com a mente totalmente pervertida pelo dízimo. Então, pessoal, é preciso entender isso hoje. Não existe nenhum texto nas Escrituras da Nova Aliança que faça você entregar dízimos. Não existe. Pode ler à vontade que você não vai ver isso escrito aqui, em tempo algum. Então, agora, nós devemos aprender essa lição de não dar confiança e não dar ocasião para homens como esse, que só querem saber de dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Essa é a realidade, pessoal. Então, eu espero que o que eu estou falando aqui e o que você ouviu esse pastor dizer possa fazer você acordar, fazer você cair em si, cair na real e fugir desses templos construídos por mãos humanas, onde o Deus Mamon é o que dita as regras. E a principal regra que o Deus Mamon dita dentro dessas denominações é o dízimo, porque é de dinheiro. Então,
Fica aqui essa mensagem. Eu espero que agora que vocês ouviram o que foi dito aqui, agora é com vocês. Vocês é que têm que tomar essa atitude. Porque não dá mais para vocês ficarem sendo massa de manobra na mão de homens pervertidos que condicionam a sua salvação ao dízimo, dizendo que se você não der dízimo, você vai para o inferno. E ponto final. É assim que eles agem. Então, eu espero que você tenha entendido hoje. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.